Estamos de volta com opinião desta terça-feira, hoje recebendo a presidenta da UBM, União Brasileira de Mulheres de Ouro Preto, Débora Queiroz. Eu me embolo às vezes com o nome, é um nome um pouco amplo, já do que a gente tem de costume. O UBM é uma entidade também sendo conhecida aos poucos aí na sociedade, né? Como é que está sendo o reconhecimento das pessoas aos trabalhos realizados por vocês aqui em Ouro Preto? Tem sido crescente, o que nos deixa bastante animadas, mas também desafiadas, porque cada vez mais tem sido o reconhecimento tanto institucional, né? Então, por exemplo, a UFOP, algumas outras instituições, como por exemplo o CIAME, que está sempre conosco, sempre construindo junto conosco, mas também as mulheres do município passam a nos se reconhecer na nossa pauta, passam a nos convidar para cada vez mais atividades e cada vez mais a gente precisa de mais gente para construir mais espaços para a UBM. Hoje vocês contam com apoio governamental para as atividades de vocês? Algumas atividades a gente já solicitou apoio. Nós não temos nenhum tipo de apoio financeiro, a entidade é sustentada pelas próprias filiadas, que geralmente dividem, rateiam os custos, né, da atividade. E às vezes, por exemplo, se tem alguma demanda de algum palco, ou às vezes um apoio, por exemplo, numa reunião. Apoio em si para a sustentação econômica da entidade diretamente não existe. Não, só interlocução. A interlocução tem sido suficiente, tem sido boa, inclusive. Débora, hoje quando a gente leva em pauta a questão feminina, os direitos das mulheres, a gente sempre chega à questão da violência. A violência da mulher, hoje em pleno século XXI, ano 2018, ainda é uma coisa muito gritante no país. Tem esses dados estatísticos aí, você tem mais propriedade para dizer sobre isso. Como é que está sendo feito o trabalho da UBM aqui em Ouro Preto com relação à violência contra a mulher? Pois é, Alan. A questão da violência contra a mulher, ela é estruturante na nossa sociedade. Ela é tão estruturante que nós nos deparamos, por exemplo, com nenhuma estrutura pública construída para efetivar políticas para as mulheres no município. Então, por exemplo, nós não temos um departamento que trate de política para as mulheres, nunca houve uma delegacia para as mulheres. A questão da delegacia, que é uma pauta histórica no município. Não havia, né, diálogo entre as partes que atuam com as mulheres e há no município muitos casos de denúncias de estupros, de violência doméstica, alguns distritos, alguns bairros com maior incidência. E a gente decidiu que a gente não poderia tratar essa questão de forma casuística, ou então de forma denuncista. Então, aconteceu um caso aqui, a gente vai lá e denuncia. A gente precisava contribuir na construção de políticas efetivas no município. E nós pedimos o apoio da Câmara, da figura do vereador Geraldo Mendes, convocamos uma audiência pública que aconteceu ano passado e foi a primeira vez que diversos setores da sociedade se reuniram para tratar do tema. Daí saiu um encaminhamento para formar a Rede Municipal de Enfrentamento à Violência, que nada mais é do que o que determina a Política Nacional de Enfrentamento à Violência. Que se você não tem equipamento, você tem que construir a política. O que é isso? É colocar todos os setores envolvidos para conversar e ver como é que está a questão da violência em cada um desses setores. Então, por exemplo, como ela é tratada na saúde, como ela é tratada na assistência social, como ela é tratada na educação, como os movimentos sociais atuam nessa pauta, que é o nosso caso, são os movimentos sociais, como os institutos, como o CIAME, atuam, como a Santa Casa, por exemplo, que já possui um protocolo
se interconecta com esses setores todos envolvidos. Então, o trabalho de vocês não é assim, acompanhar diretamente a vítima, e sim as entidades, os institutos, instituições que estão para dar o suporte a essa vítima. Isso mesmo. Nosso trabalho, nosso empenho é que até março de 2019 a gente possa construir um protocolo municipal onde toda mulher vítima de violência vai passar pelo mesmo protocolo. Esse protocolo não existe, então as entidades estão conversando entre si, graças a essa interlocução da UBM, que levantou essa bandeira no município. Então, nós temos conversado, temos reuniões constantes para construir esse protocolo. A partir da construção desse protocolo, nós vamos saber qual equipamento é prioritário. Onde que estão os gargalos? Onde nós temos que atuar? É na saúde? É na assistência? É na delegacia? Hoje você já sabe dizer, com análise parcial desses instrumentos que você citou, qual que é o maior gargalo, o maior desafio hoje? Olha, isso não é uma unanimidade, mas a minha opinião é que o prioritário no momento seria a construção de uma casa-abrigo para as mulheres vítimas de violência. Porque a mulher sofre violência, ela precisa voltar para casa. A gente tem problemas na delegacia? Tem, mas eu acho que é muito possível, e as portas foram abertas para isso, de rever o fluxo da delegacia enquanto essa delegacia da mulher não acontece. Agora, a questão do abrigo das mulheres, ela não tem solução. A mulher precisa ter para onde correr quando ela sofre violência. Então, eu acho que essa questão do abrigo, ela é fundamental no nosso município. Hoje, então, a mulher vítima de violência em Ouro Preto, ela não tem um tratamento especial, ela enquadra-se dentro dos outros crimes corriqueiros. A forma de abordagem para ela e também para o autor se enquadra aos demais crimes hoje. A lei se aplica no município como em qualquer lugar, né? A questão é que... Com relação à proteção e acompanhamento da mulher em si. A proteção e o acompanhamento, nós estamos, nesse momento, monitorando como ele pode ser aprimorado, por exemplo, pelo CREAS, né? E pelos CRAs, que é no caso da assistência social. E na saúde, a gente precisa ter uma unificação dos protocolos. Nós já, inclusive, fizemos no último ano, através da professora Elaine, que também é professora da UFOP e também é da UBM, nós fizemos capacitação dos agentes de saúde para eles lidarem com essa questão da violência. Então, a gente precisa rever o fluxo na saúde, precisa rever o fluxo na assistência social, precisa rever o fluxo na delegacia e precisa ter um equipamento para receber essas mulheres. Outro ponto preocupante para as mulheres hoje no país é com relação também ao mercado de trabalho. Vocês têm acompanhado essa questão? A mulher hoje, ainda na nossa região principalmente, tem a dificuldade de ter um emprego com o salário equiparado do homem, a mesma oportunidade do homem, o preconceito no ambiente de trabalho. Como é que vocês monitoram isso aqui na nossa região? Esse problema, ele faz parte do que a gente chama das violências estruturantes, né? A questão do trabalho, ela é central para as mulheres, né? Não tem como ter emancipação, não tem como ter autonomia, não tem como ter independência das mulheres se não passar pela questão econômica. Infelizmente, ainda hoje, nós sofremos muitos ataques, como, por exemplo, na reforma trabalhista, né, que precarizou ainda mais a situação do trabalho da mulher. Então, a gente precisa estar atento e forte para fazer esses enfrentamentos. A questão dos empregos, muitas vezes, por isso que a pauta da mulher, ela é estruturante, porque ela passa pela questão econômica. Então, não dá para se dizer que a pauta das mulheres é uma mera questão de representatividade ou uma mera questão de identidade. Porque ela passa necessariamente pela questão econômica, a questão dos empregos, dos empregos mais precários, dos empregos mais mal remunerados, acabam sendo das mulheres e das mulheres negras. Então, inclusive a população mais pobre são as mulheres negras, que são a base da nossa sociedade. Então, a gente precisa trabalhar essa questão da autonomia econômica. E nós estamos, nesse momento, construindo projetos, espero voltar aqui em breve para apresentar um projeto que está para sair, inclusive, nesse mês, né? A gente está construindo em conjunto com
com a Secretaria de Assistência Social, né, de Desenvolvimento Social do município, e com parceria com a Secretaria de Saúde, nós vamos construir um projeto para viabilizar para um grupo de mulheres essa questão da autonomia econômica. E a partir daí você consegue desenvolver a questão da dependência emocional, a questão do termo que é muito falado hoje, que é o empoderamento. Se você não tiver autonomia econômica, você não consegue construir os outros tipos de autonomia das mulheres. Tá certo, Débora, a gente vai aguardar você voltar aqui na Top Cultura para apresentar esse projeto, tá? Vai ser um prazer. E a gente volta já já, nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui com a Débora Queiroz, presidenta da UBM Ouro Preto. Você ainda pode participar. A gente volta em instantes.